Governador, bom dia, o senhor ouve a gente? Bom dia, o áudio tá bom. Ah, que bom, governador, obrigada pela gentileza por nos atender num momento como esse. Eu sou Vanessa, estou aqui com a Adriana Couto. A gente estava falando sobre a verba que o governo promete liberar aí para os estados, 200 milhões de reais. A gente gostaria de saber quanto é que realmente a Bahia vai ficar com essa parcela e quando que essa verba empenhada chega aí ao estado. Olha, ontem a publicação que saiu do Ministério da Infraestrutura destina para o Nordeste brasileiro 80 milhões, para o Sudeste 70 e para o Norte 70. Foi isso que saiu publicado no anexo. O que nós ressaltamos é que as estradas federais estão muito estragadas na Bahia, muito. Já vinham em processo muito ruim e com essas chuvas elas pioraram muito e algumas estão com um rompimento, como a BR-330, que faz a ligação da BR-101 com a BR-116. Existe um rompimento de grandes proporções. A 242, que é a estrada que faz ligação com o oeste da Bahia, está extremamente a ligação de toda a carga do agronegócio baiano para o litoral, para os portos. A 101 também está com vários pontos interditados, muito estragado. Então, o que nós gostaríamos de ressaltar é que esses valores destinados a todo o Nordeste, no caso 80 milhões, ele é absolutamente insuficiente para responder ao atual estágio das estradas federais na Bahia. Ressalto que aí não se trata nem de uma ajuda para recuperar estradas vicinais, ou seja, as municipais ou estaduais. Eu estou falando aqui exclusivamente das estradas federais que estão muito estragadas aqui na Bahia e com essas fontes de chuva pioraram muito. E acaba prejudicando a comunicação entre as cidades, deixando-as isoladas, né, eu acredito, e principalmente, governador, nós estamos preocupados aqui em relação à vacinação, em relação à Covid, em relação à influenza, né, se essa situação de enchente, de alagamentos, isso está piorando, né, os indicadores de influenza, de gripe e também de Covid aí no estado. Não tenho dúvida, atrapalha muito. Por exemplo, ontem mesmo nós tínhamos mandado uma carreta grande de donativos, doações que nós recebemos aqui para a cidade de Piauí, e a carreta não pôde passar e por conta desse rompimento, que é um desvio por dentro da cidade, mas é uma cidade pequena onde tem um desvio e a carreta, por ser grande, não conseguiu passar. E a carreta teve que voltar e a gente redistribuir em caminhões menores para poder o material chegar aqui. Ou seja, atrapalha muito, atrasa a ajuda humanitária de socorro às pessoas. Então é urgente e importante que haja o reparo aí o mais rápido possível dessas estradas federais, que são as estradas, vamos dizer assim, mais estruturantes que fazem chegar às regiões. E, de fato, infelizmente, nós estamos presenciando um crescimento rápido dessa questão da gripe. Hoje mesmo, essa madrugada, infelizmente, perdemos um amigo, um médico lá de Ilhéus, médico de 70 anos, que morreu em função desse vírus H1N2 e agravou muito o quadro de saúde. É a terceira ou quarto óbito já registrado dessa doença aqui na Bahia. A gente está conversando com o governador Rui Costa, governador da Bahia, falando com a gente, dando aí as principais preocupações, falando das principais preocupações em relação à tragédia que está acontecendo agora no estado da Bahia. A gente tem aí 21 mortos, né? E mais de 400 mil pessoas atingidas por essas chuvas. Governador, está sentindo falta do presidente aí? Olha, eu tenho evitado fazer qualquer comentário do âmbito da política para não perder o foco. Porque eu acho que nesse momento o que as pessoas mais carentes, mais sofridas querem é ver de todos um gesto de solidariedade, de humanidade, na verdade, né? E é óbvio que salta aos olhos a ausência de qualquer gesto, mesmo de uma mensagem
de quem deveria estar cuidando de todos os brasileiros. Mas eu tenho evitado falar nisso porque, para me concentrar no trabalho de cuidar das pessoas, ontem terminei a agenda aqui no município de Arumeira, já era quase 9 horas da noite, o município que ficou com 2/3 da cidade embaixo d'água, e dá uma tristeza enorme ver todas aquelas pessoas que perderam tudo, são pessoas pobres, carentes economicamente, várias casas no chão, as casas que não caíram, as pessoas às vezes sentados em cima de um tamborete, olhando para dentro da casa, desesperado, que não tem mais nada, um amontoado de coisas. É uma situação. A imagem dramática, né? É dramática. É uma situação dramática. Espera de todo mundo, pelo menos uma palavra de conforto. Mas eu prefiro, destacar e reconhecer a bravura, a dedicação de pessoas voluntárias ou de profissionais. Aqui eu gostaria, sim, todo dia eu fui destacado alguma personalidade. E hoje eu queria destacar aqui a equipe dos bombeiros da Paraíba, que ontem estavam aqui na cidade da Arumeira, e inclusive um coronel, ou seja, o último escalão da carreira de bombeiros, da carreira militar, o coronel, junto com sua equipe, que passou o dia inteiro, chegou todo encharcado, molhado, e dormiu lá essa madrugada porque tinha ameaça de nova enchente, com toda a sua equipe. Ou seja, são demonstrações como essa que vão além do profissionalismo, do pleno profissionalismo. É verdade. É uma demonstração clara de humanidade, além de profissionalismo, de humanidade. Alguém que está como último patente da carreira. Ali, presente nesse momento em que as pessoas estão precisando. Governador Rui Costa, governador da Bahia, conversando com os ouvintes do Nova Manhã. A gente está numa conexão direta também com Salvador. O nosso repórter, o âncora do Nova Manhã Salvador, também tem uma pergunta ao governador da Bahia, Rui Costa. Por favor, Oswaldo. Governador, são mais de 130 cidades atingidas na Bahia e muitas barragens foram rompidas. Existe algum trabalho do governo para monitorar esses equipamentos e evitar que novas cenas, como a gente tem visto nas redes sociais, de inundações acontecendo em várias regiões do estado? Oswaldo, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Oswaldo? Tô ouvindo, sim. Sim, você pode repetir a pergunta, por favor? Que a sua pergunta entrou um pouco truncada. A gente está aqui com o governador Rui Costa na linha e o Oswaldo Lira, de Salvador, fazendo uma pergunta agora para o governador. Por favor. Governador, são mais de 130 cidades atingidas pelas chuvas e muitas barragens rompidas. Existe algum trabalho do governo para monitorar esses equipamentos e evitar que novas barragens venham a ser rompidas aqui nas regiões do estado? Olha, deixa eu só fazer um esclarecimento que, infelizmente, tem tido muita notícia, algumas verdadeiras, mas a grande maioria falsas. Ontem, inclusive, uma notícia falsa de rompimento da barragem do Rio Colônia, lá na cidade de Itapé, gerou um absoluto pânico. As pessoas desesperadas, aquele multidão de carro tentando fugir da cidade de Itabuna, com a falsa notícia de que a barragem tinha rompido. Então eu só quero esclarecer para toda a população, ter tranquilidade, não acreditar em fake news, qualquer problema técnico, o governo é e será absolutamente transparente e comunicará imediatamente de forma oficial, pela imprensa oficial, qualquer problema que ocorrer. Nós não tivemos, vou repetir, não tivemos nenhum problema em nenhuma barragem pública, seja a barragem de gestão federal do Denox ou Codevasf, ou barragem de gestão estadual ou barragem municipal. Nenhuma barragem pública foi rompida na Bahia. O que as pessoas normalmente classificam de barragens são barragens de pequeno porte, privadas, que existem não as centenas, existem as milhares espalhadas pelas fazendas, pelas propriedades privadas rurais, e a Bahia é o 4º estado do Brasil em extensão territorial, então é uma extensão gigantesca do tamanho da França,
E como tem períodos de estiagem muito prolongados, as pessoas fazem esses reservatórios, na quase totalidade delas de barro, e infelizmente quando uma barragem dessa, que é uma barragem considerada pequena pelo nome, para levar o nome de barragem, mas quando uma se rompe, elas saem rompendo os outros barramentos que estão no curso da água. E aí formam uma verdadeira onda de destruição. Então, só para esclarecer, porque não houve, até o dia de hoje, espero que não ocorra nenhum rompimento ou nenhum problema estrutural grave em nenhuma barragem de grande porte ou de médio porte pública no estado da Bahia. E isso, inclusive, ao noticiar esses rompimentos desses barramentos rurais, isso termina gerando pânico nas grandes populações, porque boatos surgem das grandes barragens do estado. Surgiu aqui em várias regiões esses falsos boatos de risco de rompimento das barragens. A gente está conversando com o governador Rui Costa, governador da Bahia, falando para a gente da tragédia, falando para a gente das ações que acontecem agora diante de mais de 400 mil pessoas atingidas por essas enchentes. O nosso repórter da Bahia, o Oswaldo Lira, tem mais uma questão, né, Oswaldo? Isso mesmo, Didi. O governador, o senhor está desde o final de semana aí nas cidades do interior do estado, justamente para tentar acompanhar de perto essa situação grave que atinge o interior baiano. Existe alguma previsão de melhora? Existe alguma expectativa para esse período de festas agora de Réveillon? Qual a avaliação que a Defesa Civil do estado faz com relação aos próximos dias? Olha, a chuva desde ontem vem diminuindo e as águas desde ontem vem baixando. Então, em todas as cidades a água está reduzindo o volume. Ontem ainda choveu bastante em várias cidades. Ontem mesmo eu fui até a cidade de Itajuípe, estava chovendo muito, e cheguei aqui à região da Arumeira e Piauí de carro, porque não tinha a mínima condição de usar nenhum tipo de aeronave pelo volume de chuva, o tempo estava muito fechado. Mas hoje eu estou aqui na cidade de Piauí e o tempo já amanhece, graças a Deus, aberto. A previsão da meteorologia para todo o estado é de melhorar a cada dia da semana. Hoje ainda chove um pouco em vários lugares e amanhã chove menos, então vai reduzindo o volume de chuva ao longo da semana. E isso permite que a gente comece agora a fazer o trabalho de reconstrução. Limpeza das casas, identificação de pontos críticos das estradas, das pontes, enfim, só com a redução do nível da água que permite que a gente possa iniciar a recuperação da infraestrutura, porque com água nada pode ser feito, nem estrada, só desvio provisório, construções provisórias para dar acessibilidade. Mas só com o sol e só com a terra secando é que se permite fazer intervenção nas estradas ou inspeção nas pontes para checar a estrutura de cada uma delas. Muito bem, a gente conversou aqui com o governador Rui Costa, governador da Bahia. Muito obrigada pela presença aqui no Nova Manhã e bom desenvolvimento aí do trabalho. Tem muito trabalho pela frente, né, governador? Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar uma mensagem nesse final de ano aos baianos e baianas. Eu acho muito importante isso. Eu repeti ontem numa entrevista aquilo que minha mãe dizia para os filhos. Eu nasci e me criei numa favela. Muitas vezes, em época de chuva, o morro desabava, soterrava as pessoas. Minha mãe dizia para os filhos, quando o mundo parecer desabar sobre sua cabeça, não baixe a cabeça, que você não vai enxergar o tamanho do obstáculo que você tem que superar. Então essa mensagem que eu passo ao povo da Bahia: vamos levantar a cabeça, trabalhar com a fé, com a garra, com a determinação do povo baiano. Nós vamos sair desse momento difícil e vamos reconstruir todas as casas que foram destruídas, vamos reconstruir nossas cidades na parceria com o município e com fé em Deus nós haveremos transformado 2022 no ano de reconstrução. Um abraço e um bom dia a todos. Muito obrigada. E a gente está com o povo baiano também. O povo baiano, nesse momento, precisando da ajuda do Brasil inteiro, e a gente também está com o povo baiano. Muito obrigada à Nova Brasil FM de Salvador, que trouxe aí o governador
para falar com a gente aqui no Nova Manhã.